9 de 2021. Devocional Buscando Intimidade com Deus. Olá, meus amigos seguidores do Devocional que nos acompanham no grupo da Stella Golden, no WhatsApp e no nosso canal. Lembrando que as ferramentas estão aí e devemos usá-la para falar do reino de Deus. O tema do devocional de hoje será a liberdade para a qual Cristo nos libertou. No ano de 1822, mais precisamente no dia 7 de setembro, Dom Pedro I subiu às margens do rio Ipiranga e proclamou a independência da província chamada Brasil. E o nosso país ficou liberto de Portugal. Amém? Vou baixar aqui, está muito alto. A liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo ser humano. E no intuito de alcançar a liberdade, já foram feitas muitas manifestações, revoluções e foram travadas muitas guerras por todo o país. Mas a verdadeira liberdade, ela só pode ser experimentada pela redenção a Cristo, pelo arrependimento ao Rei da Glória. E ao se aceitar a Cristo como seu único Salvador. O sacrifício perfeito realizado por Jesus Cristo na cruz liberta todo aquele que escolher acreditar. Nenhuma corrente é capaz de resistir ao poder libertador do Salvador. A palavra de Deus afirma que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. E o nosso versículo-chave de hoje é: Ora, ó Senhor, é o Espírito, e onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Segundo o dicionário de filosofia, num termo geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre, que tem capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência e autonomia. Mas ele também tem um sentido negativo. Liberdade significa ausência de restrições e de interferência. Um filósofo renomado ele nos conta que no sentido ético, a liberdade se trata do direito de escolha pelo indivíduo por meio do seu modo de agir, independentemente de qualquer determinação externa. A liberdade, ela consiste unicamente ao afirmar ou negar, realizar ou enviar o que é em um entendimento e nos prescreve, agimos de modo a sentir que em nenhum momento qualquer força exterior nos constrange. Descartes que falou isso. Ou seja, a liberdade, ela é sua até que você não se sinta mal em estar nela. Você tem que ser livre, por livre vontade sua. É o próprio Deus, ele nos dá livre-arbítrio, sendo que ele mesmo nos dá a liberdade de escolher o mundo ou estar com ele. Aí, Stella, você me deixa em maus lençóis, pois se o ímpio me perguntar, então, o que você está fazendo aqui no mundo que você não faz parte? Caso você escolher Cristo, né? Aí o ímpio vai te perguntar isso. Você vai responder para ele assim, tipo Stella Golden: vim a serviço do meu rei. E quando ele quiser vir me buscar, simplesmente assim ele virá me buscar. Simplesmente assim, diria Rafaela Frates. Andarei na verdade. Liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Salmos 119. Mas, meu amigo, a liberdade com Cristo, ela é doce e saudável para todo aquele que deposita nas mãos dele todas as suas aflições. Lembrando que depositar não significa deitar na rede e esperar a morte chegar, mas viver intensamente na terra, com foco em Cristo, na sua salvação e, se puder, né, mostrar o mesmo às outras pessoas. Amém? Frisando ainda
que essa liberdade é apenas uma parte daquilo que Cristo adquiriu para nós. Porque quão pequena questão seria se ele tivesse somente nos libertado das cerimônias. Cristo foi escolhido por Deus para passar por uma pena de morte. Uma pena de morte eterna, porque em uma palavra ele nos resgatou da tirania do pecado. Estou um pouco nervosa. De Satanás e da morte. E esta liberdade foi adquirida para nós, por Cristo na cruz. E Jesus, ao ir para o Pai, ele disse que voltaria para nos buscar, mas que antes disso tínhamos que falar do reino dele para aqueles que estão na escuridão. Vai lá em João 14, 2, 3. Mais ou menos assim, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, gente, eu estou inventando, não está escrito aqui, ó. Virei outra vez, tem uma vírgula. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. João 14, 2, 3. Lê lá. Confirma lá se eu estou falando certo. Ao escolhermos Cristo e estar com Ele, tem que ser de puro e sincero coração. Deu uma paradinha aqui, né? Tem que ser de sincero e puro coração. E não por algo fácil. Uma troca com Ele, uma barganha, não. Porque quando você escolhe a Cristo, você decide seguir as regras dEle e aceita a vontade dEle. Ou seja, nós somos livres, mas dentro da vontade do Pai. E com isso, uma das regras dele é a sua escolha. E a renúncia. São duas regras fundamentais. Você escolhe, mas para ele também tem que ter renúncia. Caramba, hein, Mastela? Falando assim, parece até que nós estamos fora da liberdade do mundo e vamos ficar presos a Cristo. Mas, na verdade, a liberdade do mundo, ela não nos dá saúde espiritual e nem salvação. O mundo, ele nos dá uma largueza que pode nos engolir. E o estreito com Cristo, esse nos dá a cura de alma e de salvação. Uma cura eterna. Uma salvação com Cristo na eternidade. O Pai, ele nos dá algo precioso chamado livre-arbítrio. E esse atributo dado ao homem aqui na Terra nos garante um período de teste. Como assim teste? Porque Deus, ele não interfere nas suas escolhas, mas ele nos orienta a escolher o correto. Olha que maravilhoso. Quando decidimos as nossas escolhas e de viver de acordo com os planos de Deus, fortalecemos o nosso livre-arbítrio. E as escolhas certas aumentam a nossa capacidade de fazer mais escolhas certas. Falou bonito, Estela, mas onde está escrito isso? Observe esse versículo comigo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Você pode escolher vir para o Pai ou não. João 14, 6. E na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará melhores do que estas. Porque eu tô indo pro meu Pai. Tô indo. Daqui a pouco eu venho buscar vocês. João 14, 12. Se ele está falando dizendo eu vou pro meu Pai, significa que ele está nos olhando, nos observando, nos testando, nos comparando, não. Ele está nos observando. E quando nós obedecemos a cada um desses mandamentos do Pai, aumentamos a nossa sabedoria e firmeza de caráter. E a nossa fé, essa aumenta. E os milagres acontecem. Aí eu te faço uma pergunta. O que é mais fácil fazer? Escolher o certo ou escolher o errado? Escolher o errado é mais fácil. Difícil é escolher o certo. Interessante que Deus, ele permite que Satanás se oponha ao bem. Permite que ele possa passear pela terra, mas não permite que ele toque nos seus. O Pai permitiu que ele se tornasse Satanás, sendo o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens.
e levá-los cativos segundo a sua vontade. Sim, todos os que não derem ouvido à voz do Pai Celestial. E Satanás, ele faz de tudo e mais um pouco para destruir o trabalho do Senhor Jesus. Amém? Ele procura a miséria de toda a humanidade na intenção de tornar todos os homens tão miseráveis como ele. Ele não se importa conosco, não. Pelo contrário, ele quer nos fazer escravo e usa de muitos disfarces para nos capturar. Santo é o Senhor. Quando cedemos às tentações do Satanás, nós limitamos as nossas escolhas. Observe um exemplo simples. Imagine um cartaz. E lá nesse cartaz diz assim: perigo, sujeito a redemoinho, proibido nadar. Rapidamente nós vimos como uma restrição, né? A gente tem uma mania de falar, ai, pronto, não posso fazer isso. Entendendo que é uma restrição. Sim, está dizendo que não pode. Qual é a nossa reação? Uma das nossas reações é reclamar. Mas ora, meu irmão, ainda temos outras escolhas. Deus, ele abre um leque para nós. Nós somos livres para nadar em outro lugar. Somos livres para caminhar pela praia e apanhar conchas. Livres para ver o pôr do sol. Não simplesmente nadar. Mas, infelizmente, você também é livre para ignorar o aviso e nadar no local perigoso. Mas seja qual a sua escolha, aquela que você decidir viver, saiba que terá consequências, sejam elas boas ou ruins. Elas vão te seguir como resultado natural de qualquer das escolhas que você tenha feito. O nosso Pai Celestial, ele nos ensina a escapar das tramóias do inimigo. Interessante isso, né? Como? Orando e vigiando. Olha só que versículo lindo que eu achei aqui, ó. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Está dizendo aqui que você tem que vigiar e orar para não pecar. Evitando o pecado e evitando um dia crucial que vai ser o trono branco, de estar diante dele. Evite esse dia. Lucas 21:36. Os mandamentos de Deus, eles nos afastam do perigo e nos conduzem a uma estatura de varão perfeito. Um outro versículo aqui, olha. Eu dei uma quebrada nele aqui e coloquei alguns grifos meus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por algumas delas. Aqui está escrito nenhuma delas, mas é por algumas. Algumas a gente se perde. Abre aspas. Com a ajuda do Espírito Santo, eu sozinho não consigo fazer nada. Eu só consigo fugir dessas que não são lícitas. Eu não consigo sozinho. Eu já batizei, eu sou pastor, eu tenho um patente, eu tenho 200 anos de crente, então isso aqui eu tô blindado. Não tá, não. Não tá, não. Cuidado. Pede ajuda pro Espírito Santo. Se dobra, ajoelha, clama e bate na porta e fala: Espírito Santo, eu tô fraco. Tô perdida aqui, me ajuda aqui. Me sacode aqui, ó, me levanta que eu tô precisando de água. Tá no livro de 1 Coríntios 6:12. Continuando ainda no versículo de Coríntios, os alimentos são para o estômago. E o estômago para os alimentos. Deus, porém, uma vírgula, aniquilará tanto um como o outro. Sério, Estela? Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Amém? Estela, me ajuda aí que eu não entendi esse versículo não. 1 Coríntios 6:12. 6:13. Perdão. Aqui quer dizer que nós somos fracos, somos falhos, somos sensíveis ao pecado. Todavia, caminhando e seguindo em busca do corpo santo para ir morar com Cristo, concluindo escolha. Concluindo, gente, aqui está querendo dizer isso,
nosso corpo, ele é de Cristo. E nós somos fracos, sim. Estamos tentando achar a melhor forma de estar com ele. Então eu quero concluir aqui dizendo assim, ó, escolha ser de Cristo. Mesmo com as restrições, mesmo com a renúncia. Escolha ser livre e estar ao lado de Jesus. Estar ao lado dele não é uma prisão. Mas se você se sente preso, sorry, meu amigo, você ainda não está totalmente em Cristo. Olha só um outro versículo. Se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 1, 19 e 20. Porque estando com ele, você poderá viver as maravilhas da terra e estar em vida espiritual ao mesmo tempo. Tem só que saber escolher. Só clamar pelo Espírito Santo aqui, ó. Como se ele fosse um metro aqui. Eu posso comer isso? Eu posso participar disso aqui? Isso aqui faz bem pra mim? O Espírito Santo vai te direcionar. Amém? E ao mesmo tempo você será salvo do pecado e do mal. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, magnificado Deus, hoje no dia 7 de setembro, nós somos livres para te adorar. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor permitiu que aquele homem, Dom Pedro I, subisse às margens do rio Ipiranga. Pai, ele não subiu ali por vontade própria, o Senhor estava no momento. Algumas pessoas vão me ignorar, porque isso é política. Sim, mas Deus, Ele está em tudo. Todas as coisas cooperam para o bem. E eu tenho certeza, eu não sou política, não gosto de política, não entendo nada de política, mas eu tenho certeza que Deus estava naquele monte do Ipiranga. Deus estava naquele cavalo, naquela espada. E quando Dom Pedro I gritou, se é para a felicidade da nação, diga ao povo que eu fico. E naquele dia o nosso país foi liberto de Portugal. Será que não foi liberto, Oxalá, também do mal? Mas as pessoas dormem, elas se perdem. Deus, que todo dia 7 de setembro nós possamos recordar que o Senhor nos deu a liberdade de descer nas águas e aceitar o Senhor como único e verdadeiro Salvador. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de descer nas águas e te aceitar. Eu sei que depois que eu desci nas águas, eu, Estela Golden, eu, Irmã Penha, pequei algumas vezes. Eu sei disso. Me envergonho e me arrependo. E quantas as vezes foi que eu ajoelhei, clamei, agarrei no Espírito Santo e falei, de novo eu pequei. Tenho tentado, tenho buscado e sempre me alargando, me largando, me soltando, me desprendendo de coisas que não fazem a vontade de Deus. Porque eu quero me estreitar mais na sua liberdade. Eu quero estar presa, Senhor, dentro da tua vontade. Quero ser livre para te adorar, para te servir, para estar no clube, no cinema, no teatro, no shopping, na praia, no restaurante, na pizzaria, mas com Cristo Jesus ao meu lado. Quero estar com o Espírito Santo como meu guia, o meu protetor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado e obrigado. Não cesso de agradecer que eu sou livre para te adorar. Eu vou colocar um louvor aqui, irmãos. O louvor eu não sei cantar. Então eu vou colocar ele para tocar, para vocês ouvirem. Porque é o louvor que fala do momento em que nós somos livres para adorar a Deus. Amém?
conquistada por Jesus naquela cruz. De fé em fé, escreve a história. Por onde passa, deixa a marca de Jesus. Vamos fazer com nossas mãos obras grandiosas que Deus planejou. Ele sustenta a nossa fé. Somos igreja livre no Senhor. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Amém? Eu sou Estela Golden. E se você gostou, compartilha com mais alguém. Deixa seu comentário, dê um like e se inscreva no canal. Ok? E esse foi mais um devocional buscando intimidade com Deus.